Oi, oi, abençoados, tudo bem com vocês? Espero muito, muito que sim. Olha eu aqui de novo no YouTube gravando esse vídeo para vocês, trazendo uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Amém? Essa semana eu estava conversando com uma amiga minha que está passando por uma grande, uma grande crise, uma situação muito difícil, sabe? Muito difícil, que para ela é difícil de suportar. Eu digo para ela porque eu acredito que Deus, ele dá para cada um de nós situações difíceis, para que nós possamos crescer, amadurecer espiritualmente. E são situações diferentes, de pessoa para pessoa, né? O que ela está passando, eu, no meu caso, assim, Deus já me deu outro tipo de situação para eu enfrentar. Vocês entendem o que eu estou dizendo, né? Cada pessoa tem uma situação para enfrentar e Deus sabe o que Ele vai fazer na vida de cada um de nós, né? E dependendo do que Ele vai fazer na nossa vida, Ele nos dá as provas, é, na medida certa, né? Então, as provações de Deus são na medida em que o que Deus tem para nós, né? Dependendo do que Deus tem para nós, Deus vai lá e nos prova. Essa semana eu estava vendo uma frase também do pastor Felipe Câmara, que ele postou, sobre a frase: Deus não nos prova além das nossas forças, né? Porque a força vem de Deus, né? A fortaleza, eu sempre digo isso para vocês aqui, a fortaleza vem de Deus. Quando a gente se sente fraco, a gente tem que buscar a nossa fortaleza em Deus, porque só Ele é poderoso para nos fortalecer, tá bom? Então, Deus nos prova conforme a medida que o plano dele na nossa vida, né? Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer, mas isso depende, varia de pessoa para pessoa. Eu acredito que o que o fulano passa, eu não estaria disposta a passar, ou aquilo não cabe a mim passar, mas cabe a ele passar. O que eu passei, a minha experiência, não cabe ao outro passar, né? Então eu acho que Deus, ele prova cada um de maneira diferente, né? São medidas diferentes, né? Então o que ela está passando é uma coisa muito ruim, é uma cruz muito pesada que ela está carregando, mas ela conversando comigo, ela usou uma palavra, né? Desespero. E é sobre isso que eu quero falar. É sobre o desespero. Ah, eu estou desesperada. Eu fiquei desesperada quando eu recebi a notícia. Gente, quando você é um servo do Deus Altíssimo, claro que como seres humanos a gente se abala. Mas eu acho essa palavra muito forte para ser pronunciada por nós servos de Deus, sabe? Eu acho que o desespero tem que ficar para quem não confia em Deus, para quem não crê em Deus, sabe? Mas para nós que servimos a um Deus todo-poderoso, eu acredito que essa palavra não deve existir no nosso vocabulário. Essa palavra não deve sair da nossa boca. Existem situações e situações, claro, eu concordo. Mas você que é servo, filho de Deus, você tem que confiar em Deus. Independente do que eu e você esteja passando, nós temos que confiar em Deus, principalmente nas horas mais difíceis da nossa vida, onde a nossa fé é provada, tá? As situações difíceis nada mais são do que o momento em que Deus vai provar a minha e a sua fé.
As situações difíceis da vida são oportunidades para que nós demonstremos, ou seja, vamos provar para Deus que a gente realmente confia. Sabe? Eu disse para ela, não adianta você falar, eu creio em Deus, eu confio em Deus. Se na hora da situação difícil você se desespera, para que se desesperar, gente? Não tem porquê, entende? Se nós confiamos em Deus, se nós declaramos que nós confiamos em Deus, nós precisamos confiar em Deus de verdade. É nessas horas, na hora que vem a situação difícil, na hora que acontece algo, né, abala, né? Tem gente que fala assim, abalou a minha fé. Abalou a minha fé. Abalou a minha fé. A minha fé, ela não tem que ser abalada. A minha fé tem que estar firme em Deus. Firme. Firme na rocha. A minha confiança em Deus, ela não pode ser abalada em nenhum momento. Se eu digo que eu confio em Deus, eu confio em Deus. Se eu digo que eu creio em Deus, eu creio em Deus. Tá? Você não pode ficar em cima do muro, meio a meio. Eu creio em Deus, aí na hora da dificuldade você... Ai, meu Deus, o que aconteceu? Não. Não. Você tem que ter consciência de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E que Deus continua no controle de todas as coisas. E que as situações ruins, elas vêm para provar a nossa fé. Para justamente provar a nossa fé. E você precisa entender que mesmo passando pela situação difícil, Deus continua ao seu lado. Deus não diz assim, ó, eu vou te deixar aqui um momento, eu vou ali resolver uma situação ali, daqui a pouco eu volto. Não, ele continua do teu lado, ele continua com você. Então, se lance aos pés dele, peça graça e misericórdia para passar por essa situação. Deus não nos abandona nem um minuto sequer. Ele continua ao nosso lado, independente de qualquer situação. Creia nessa palavra e receba ela na sua vida. Deus está com você. Você tem que ter consciência disso. Não importa o que você esteja passando. Tudo bem se desesperar. Ah, eu tô passando. Ai, meu Deus. Chegou a notícia, chegou algo. Senhor, eu não sei. Eu não sei qual é o teu propósito nessa situação. Mas eis-me aqui. Se há algo que eu preciso aprender, se há algo que eu preciso ver, se eu preciso fazer algo, se eu preciso mudar algo na minha vida, através dessa situação, o Senhor está usando essa situação para mudar algo na minha vida, para mudar o meu pensamento, a minha maneira de falar, a minha maneira de ser, a minha maneira de agir. Senhor, eis-me aqui. É simples assim, gente. Nós somos servos, nós somos filhas e filhos de Deus. E nós precisamos agir como tal, nós precisamos viver como tal. Amém? Não viva um evangelho superficial, um evangelho de mentira. Ah, eu sou cristã. Ah, eu creio em Deus. Não. Você tem que ter consciência de que a partir do momento que você se torna filho de Deus, né? Porque antes nós éramos apenas criaturas de Deus e agora somos filhos de Deus. Nós viemos de uma forma em que Deus precisa trabalhar em nossa vida, que Deus precisa nos moldar, que Deus precisa tirar aquilo que não agrada a Ele. E Ele vai usar as situações difíceis, as situações boas, para extrair tudo aquilo que não agrada a Ele da nossa vida, para tirar, para arrancar de nós a nossa... Provavelmente você tem um temperamento em que em alguma situação você
briga, você quer estourar com todo mundo, você quer brigar com todo mundo, então Deus precisa trabalhar isso em você. E Ele vai usar as situações. E eu sempre digo, Deus usa as situações mais difíceis da nossa vida para que nós possamos exercitar a nossa fé. Porque não adianta só eu dizer que eu creio. Não adianta eu dizer que eu creio em Deus, que eu confio em Deus, se na hora da situação difícil eu me desespero, eu quero parar, eu não aguento mais, né? Vocês lembram da história de Abraão? A Bíblia chama ele de pai da fé. E por que vocês acham que o Senhor deu esse nome para ele? Por que vocês acham? Ele foi provado na situação mais difícil da vida dele, né? Você imagina, ele esperou tanto de Deus ao cumprimento da promessa que foi o seu filho, né? E quando Deus deu o filho para ele, né? Deus pediu o filho de volta. Sacrifica o teu filho. Agora vocês imaginam a situação de Abraão. Como o coração dele ficou em desespero, né? E se perguntando por que Deus tinha dado e agora estava pedindo de volta. Mas ele foi fiel e ele estava disposto a obedecer e a confiar no Senhor. E ele foi lá e começou a fazer o sacrifício. Ele foi lá, mesmo não entendendo, mas ele começou o ritual do sacrifício. Mesmo não sabendo qual era o plano de Deus, o propósito de Deus para a vida dele, ele começou o sacrifício, porque ele confiava no Senhor. Ele confiava, a fé dele era inabalável em Deus. Ele sabia que o Deus que tinha dado aquele filho para ele ia fazer algo. Ele não sabia o que, mas ia fazer. Ele confiava 100%. Ele não confiava 50%. Ele não confiava 70%. Ele confiava 100% em Deus. Sabia que Deus ia fazer o milagre. Sabia que Deus ia fazer alguma coisa. Ele não sabia o que, mas Deus ia fazer. Então é assim que tem que ser a nossa vida cristã. Independente do que nós estejamos vivendo, a nossa confiança em Deus tem que ser 100%. Amém? Continue confiando, continue na fé e não se desespere. Deus está com você. Deus te abençoe. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Amém? As provações que você está passando, elas servem para te fazer crescer em Cristo Jesus. Amém? Deus te abençoe.